Meus irmãos, quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo 5. E nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 18. João 5, versículo 1 ao versículo 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque somente olhava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, com a Tua palavra aberta e pedimos que nesse momento, Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai, e fale com todos que estão aqui, Senhor. Que a Tua voz seja ouvida, Pai, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine os corações, as mentes que aqui estão, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, encha todos os corações, ó Deus, com a Tua palavra. Que a Tua palavra não volte vazia, que todos nós saiamos daqui, Senhor, dispostos a obedecê-la, dispostos a Te louvar, ó Deus, dispostos, Senhor Deus, a Te glorificar, ó Deus. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos já há pouco mais de um mês visto nos evangelhos alguns encontros que Jesus teve com algumas pessoas. Interessante que todos os encontros que nós vimos até agora foram marcantes às pessoas com quem ele se encontrou e foram também transformadores. Então, por exemplo, nós vimos o encontro que Jesus teve com Nicodemos, com a mulher samaritana, com os primeiros discípulos, André, Natanael, Pedro. Depois um outro encontro com Pedro no Mar da Galileia, com Levi, o publicano, com uma mulher pecadora. E todas essas pessoas foram impactadas, foram transformadas pelas palavras de Jesus. No entanto, meus irmãos, nós temos aqui em João capítulo 5,
Mais um encontro com Jesus, só que esse é diferente dos outros. Esse é diferente porque aqui o homem não muda, aqui o homem não se arrepende. Jesus, ele cura um homem que estava enfermo, mas aquele homem não tem o seu coração mudado. Aí talvez algumas pessoas possam pensar assim: puxa, então foi à toa. Jesus, ele curou aquele homem e não adiantou nada. Não, nós vamos ver, meus irmãos, que que nada acontece por acaso. Não existe nenhum evento à toa. Mesmo aquilo que possa parecer frustrado aos nossos olhos, tem um propósito, um bom propósito. E o grande propósito é a glória de Deus e também o nosso bem. Então, volte os seus olhos lá no versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus, ele não morava em Jerusalém. Jesus morava no norte, na Galileia. Mas Jesus, como judeu, todas as vezes que aconteciam festas em Jerusalém, ele era obrigado a ir. Era uma determinação, era uma santa convocação. Aqui o apóstolo João, ele não diz que festa era essa. Haviam 3 festas fixas que os judeus tinham que ir ao templo em Jerusalém para adorarem a Deus. Quando fala-se festa aqui, é um culto, é um momento de adoração. E por ser chamado de festa, é um momento alegre. Vejam, meus irmãos, o culto é um momento de alegria, é um momento de exaltação ao nome de Deus, um momento de louvor, é um momento de gratidão ao Senhor, sem deixar de ser um momento reverente também. Nós temos um Deus a quem nós devemos reverência, adoração, mas um Deus também em quem nós nos alegramos. Por isso o culto é uma festa. E Jesus estava para aquele momento nessa festa que a gente não sabe exatamente qual era. Jesus, ele vai até Jerusalém. E diz o versículo 2, queridos irmãos, que ali no templo de Jerusalém, junto à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Vejam, meus irmãos, Jesus, ele atendeu uma convocação da lei, que era ir às festas dos judeus. Observe que nós continuamos festejando, mesmo tendo passado o Antigo Testamento, a antiga aliança, na nova aliança nós continuamos festejando. O domingo, meus irmãos, o dia do Senhor, é o dia que a igreja se reúne, a igreja, as pessoas saem das suas casas, se reúnem no mesmo lugar, para que assim adorem ao Senhor. É uma convocação. O dia de culto, meus irmãos, não é se você estiver sem fazer nada, estiver com o tempo sobrando e você vai adorar ao Senhor. Não, é uma convocação. Jesus estava ali. E ali, naquele local, no templo de Jerusalém, havia uma porta chamada Porta das Ovelhas. E que porta era essa? Bom, na antiga aliança, como que era feita a adoração? A adoração era feita através de sacrifícios de animais. O homem pecou no jardim do Éden e o pecado ele requer a morte, mas pela sua misericórdia, Deus ele então providenciou o sacrifício de animais no lugar do seu povo, no lugar dos seus filhos. Então, durante toda a história do Antigo Testamento, o que nós vemos? Vemos pessoas, famílias, crentes do povo de Israel, levando cordeiros, carneiros, outros animais para serem sacrificados no lugar deles. Acontece, meus irmãos, que todos aqueles animais, eles apontavam para aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já imaginou se acontecesse isso hoje? Cada família aqui tendo que trazer um cordeiro, trazer um carneiro, e via até o altar, o pastor colocava a mão na cabeça do animal, como um símbolo que os pecados do ofertante passariam para o animal, e matava. Imagina o cheiro que era o templo de Jerusalém, sangue descendo constantemente daqueles animais. Hoje você não precisa mais fazer isso, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi o cumprimento das promessas daqueles animais, morreu por nosso lugar.
Então, aquela porta das ovelhas era um lugar onde ovelhas eram vendidas. Por que eram vendidas? Muitas pessoas viajavam de longe. Então, cada família tinha que trazer o seu animal para ser morto ali. Só que algumas pessoas vinham de longe e não tinham condições de trazer um animal. Imagina, fazer uma longa viagem puxando uma ovelha atrás dele. Então, o que acontecia? Naquela porta era um local de comércio legalizado, em que as pessoas que vinham de longe podiam comprar lá o seu animal para levar para o culto, para ser sacrificado no culto. Próximo àquela porta havia um tanque chamado Betesda, que em hebraico chama-se Betesda, que significa misericórdia. Eu vou falar sobre a misericórdia daqui a pouco. E nesse tanque, próximo a esse tanque, haviam 5 pavilhões, ou seja, eram 5 coberturas, 5 varandas. E debaixo dessas varandas, protegendo-se do sol, o que tinha? Versículo 3. Uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Naquela época, irmãos, não havia hospital. E por causa disso, muitos enfermos, eles eram largados nas ruas. Eles eram abandonados pelas famílias nas ruas. E alguns desses enfermos, eles ficavam dentro do próprio templo. O templo naquela época, o templo de Jerusalém, queridos irmãos, não era como os templos das igrejas de hoje em dia. Era uma construção muito grande, com vários pátios, com várias portas, com áreas externas. E em um desses pátios, próximo de uma dessas portas, havia um tanque de água. E ali próximo daquele tanque, a cena era deplorável. Uma multidão, o texto diz, de enfermos, cegos, paralíticos, coxos. Eu acredito que ninguém goste de visitar hospitais. Eu sei que alguns irmãos aqui trabalham ou já trabalharam no ambiente de saúde, em hospital. Eu já fiz muitas visitas em hospitais. Não é um ambiente agradável. Não é um ambiente feliz, alegre. Não é um ambiente em que as pessoas queiram estar. Mas aquele ambiente próximo do local de adoração, muitas pessoas. E o que aquelas pessoas estavam fazendo ali? Olha o versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Agora eu quero chamar a sua atenção a algumas coisas aqui. Se você olhar para a sua Bíblia, no versículo 4, você vai perceber que este versículo ele está entre colchetes. Todas as vezes que você vê alguma parte, algum texto da sua Bíblia entre colchetes, significa que aquele texto não faz parte dos manuscritos mais antigos. Então, algum copista, porque o que acontece? Não existe, nunca se encontrou o original, o texto que João escreveu, e de nenhum outro autor bíblico. Se perdeu. Só que como é que se preservaram os textos bíblicos? Através de cópias. Não existia PDF, não existia imprensa, só foi existir com Gutenberg, né, lá no século XV. Então, como é que eles faziam para preservar a palavra de Deus? Existiam pessoas profissionais chamados copistas, e eles copiavam a Bíblia à mão. Vários homens que tinham o encargo de fazer cópias para guardarem, e assim ia se preservando a palavra de Deus no decorrer dos anos. Então, em algum momento, algum copista, muito tempo depois que João escreveu o texto original, ele acrescentou isso daqui. Aí você fala, então, pastor, não é palavra de Deus inspirada? Não, não é isso. Isso significa que esse copista ele estava explicando o porquê que aquelas pessoas estavam ali. Ele diz aqui que um anjo descia em certo tempo agitando a água. E o primeiro que entrasse no tanque era curado. Só que acontece, meus irmãos, que a gente não vê isso em nenhuma outra parte das Escrituras. A gente não vê anjos agitando água e a gente não vê Deus curando por loteria. O primeiro, quem chegar primeiro eu curo. Primeiro que chegar eu curo. Não é assim que Deus age. É claro que a gente sabe que Deus ele pode fazer o que Ele quiser.
Se ele quisesse que um anjo descesse e fizesse isso, ele poderia, ele tem poder para isso. Mas, queridos irmãos, isso daqui tratava-se de uma superstição. Aqueles judeus, eles eram supersticiosos. Ali naquele tanque de Betesda, foram feitas escavações e descobriram que haviam nascentes de água. Você já viu uma nascente? Já percebeu que borbulha a água ali? Tem aqueles olhos de água e borbulha, a água se mexe, a água se movimenta. Então o que acontecia? Em dados momentos, a água se movimentava, eles pensavam tratar-se de alguma coisa sobrenatural, e o primeiro doente que corresse lá pulava na água e pensava que poderia ser curado. Nada é diferente dos dias de hoje. Vocês devem se lembrar do famoso copo com água em cima da televisão, que alguns falsos profetas falavam para as pessoas colocarem o copo com água e seriam curados de todas as doenças. Ou o outro falso profeta, que era o homem dos caroços. Ele olhava para a televisão, apontava o dedo para a câmera e falava: você aí na sua casa, se estiver com caroço, eu determino que eu vou curar o seu caroço. E existem vários falsos profetas determinando cura, sendo que Deus não está curando. Pura superstição, meus irmãos. As pessoas, desde aquela época e até hoje, possuem uma falsa esperança baseada em superstições, em falsas profecias. Deus cura sim, Ele cura se Ele quiser curar. Ele pode ou não usar os meios humanos, Ele pode ou não usar medicamentos, médicos, tratamentos. Ele pode usar ou não. Mas, meus irmãos, tudo que nós sabemos que Deus faz está na sua palavra. Aquilo que é extra-bíblico, falsas profecias, falsas determinações, não curam. Superstições, não curam. Infelizmente, tem alguns crentes que pensam assim, né? Leem horóscopo, não cruza com gato preto, não passa debaixo de escada, não deixa o chinelo virado. Tudo superstição. E eu já vi crente que, vamos virar o chinelo, que dá mal olhado, né? Dá mau agouro. Meus irmãos, o Senhor Deus é o Deus da providência, é o Deus Todo-Poderoso. Só acontece com a gente aquilo que Ele determinou que aconteça. Mas olha o versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Observe algumas coisas, meus irmãos. Não era um local agradável, lembra que eu falei, né? Hoje, se você vai em um hospital, um bom hospital, tudo organizado, tudo limpo, tudo higienizado, né? Tudo no seu devido lugar. Só que naquela época, mas imagina aquele monte de doente. Não era um ambiente limpo, não era um ambiente higienizado, não havia álcool em gel, deveria ser mal cheiroso. Aquelas pessoas talvez fizessem as necessidades delas ali mesmo. E Jesus estava em Jerusalém, ora, Jesus estava na capital. Jesus, ele poderia estar no palácio de Herodes, jantando com Herodes, poderia estar na casa de um juiz, poderia estar na casa de um líder da lei, alguma pessoa importante. Mas Jesus, ele vai no lugar onde havia miséria. Jesus, onde havia pessoas miseráveis, necessitadas. E é isso que o pecado faz, meus irmãos. O pecado nos torna miseráveis. O pecado nos torna, meus irmãos, pessoas mal cheirosas. Pode até ser que uma pessoa esteja limpinha, de banho tomada, perfumada, mas o seu coração está podre, se o seu coração ainda estiver em pecado. E aquelas pessoas ali, naquele local, ilustravam muito bem o que o pecado faz com o ser humano. A miséria que o ser humano tem ao estar levando uma vida de pecado. E as falsas esperanças, porque aquelas pessoas, elas não tinham esperança em Deus, elas tinham esperança numa historinha, em algo supersticioso. Elas não colocavam as suas esperanças no Deus de Israel,
mas numa história que alguém contou que um anjo descia ali. E assim, da mesma forma, queridos irmãos, muitas pessoas colocam as suas esperanças em inúmeras coisas, mas não na palavra de Deus. Aquilo que nos traz esperança, que nós trazemos à memória, é aquilo que Deus fala na sua palavra. Jesus, olhando aquela situação, se ele quisesse, ele poderia curar todo mundo. Com um pensamento, não dava nem falar nada. Ele poderia curar todos aqueles doentes. Mas observe que Jesus ele não vai no lugar onde os ricos estavam, os poderosos estavam. Jesus ele vem para os miseráveis. Jesus ele vem para aqueles que estão doentes. E ele vai num homem. Ele vai direto em um homem. E ele faz uma pergunta: queres ser curado? Mas parece uma pergunta... Quem não quer ser curado? E o texto ainda diz, meus irmãos, que aquele homem estava enfermo havia 38 anos. Quem não quer ser curado? Imagina você que está padecendo com uma enfermidade há muito tempo. Imagina se você tem alguma dor que te faz sofrer há anos. Você não quer ser curado? Acontece, meus irmãos, que nem todo mundo quer ser curado. Sabia disso? Algumas pessoas, meus irmãos, elas gostam de ficar doentes, porque elas se vitimizam por causa daquilo, porque elas recebem atenção por causa daquilo. É interessante a gente ver, e eu já soube de histórias assim, de pessoas idosas que iam que vão em postos de saúde toda semana. Ela não tem nada, mas ela inventa alguma coisa só para receber atenção, só para conversar com alguém, só para ter alguns minutos ali com os funcionários do posto e com o médico. Pense numa outra situação. Pense numa criança. Sim, crianças também gostam de ficar doentes, como não? O pastor gosta. Pense numa criança que tem uma prova amanhã e que ela não estudou. Se ela ficar doente vai ser uma maravilha. Não vai precisar ir para a escola fazer a prova e ainda vai receber os cuidados da mãe. Muito bom. Então existem pessoas, meus irmãos, que se vitimizam, que usam a sua situação, a sua condição deplorável, para dizer, né, como aquele desenho animado: ó vida, ó céus, tadinho de mim, estou aqui. E foi exatamente o que aquele homem fez. Olha o versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus fez uma pergunta direta que precisava de uma resposta direta. Sim, eu quero ser curado? Sim, Senhor, eu quero. Ou não, Senhor, não quero. Aí você percebe o vitimismo daquele homem, né? Ele diz: não tenho ninguém que me ponha na água. Ele fala assim: fui abandonado, tadinho de mim. A culpa não é minha. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Além de eu ser abandonado, as pessoas não pensam em mim, no pobre aleijadinho aqui, é cada um por si. Queridos irmãos, vejam, quantas pessoas vivem da mesma forma que aquele homem. Corações amargurados, corações cheios de mágoa, pessoas que não perdoam, pessoas que se vitimizam, pessoas infelizes, que colocam a culpa em todo mundo, nunca assumem os seus erros. E a gente vai ver daqui a pouco que aquele homem estava naquele estado por causa dos seus próprios pecados. Mas ele colocava a culpa nos outros: me abandonaram aqui, ninguém me coloca no tanque. E algumas pessoas, meus irmãos, são gente assim, hoje em dia. Gente que reclama da vida, gente ingrata, gente murmuradora, gente que coloca a culpa nos outros, gente que se vitimiza, gente que não reconhece que é sua responsabilidade, mas sempre responsabiliza o outro. Mas isso não é novo, não é verdade? Lá no Éden, o homem disse: foi a mulher que tu me deste. A culpa não é minha, Senhor. E não é assim que muita gente faz, não é assim que nós fazemos às vezes diante de Deus. A culpa não é minha. Eu sou assim por causa de tal pessoa, por causa de tal condição, por causa de tal situação. Mas observe que Deus teve misericórdia.
teve misericórdia. Ali no tanque de Betesda, no lugar de misericórdia, diz o texto no versículo 8, que Jesus então lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele deu uma ordem àquele homem. A palavra de Deus, meus irmãos, é ordem. Em Gênesis capítulo 1 nós vemos a palavra de Deus criando. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E ele foi dizendo, e as coisas foram surgindo e aparecendo e sendo criadas do nada. Lá em Ezequiel 37 nós vemos a palavra de Deus através do profeta dando vida àqueles ossos secos. Lembra? Ezequiel profetizou, os ossos sequíssimos, eles foram juntando-se osso ao seu osso, cresceram tendões, cresceram carne, e soprou-se o fôlego de vida, e agora era um exército numeroso. Quando Deus fala, ninguém resiste à sua palavra. E foi o que aconteceu no versículo 9. Imediatamente, o homem recebeu 3 comandos: levanta-te. Ele se levantou, ele se viu curado. Toma o teu leito. Ele tomou o leito. Anda. Ele pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Mas nota uma coisa aqui interessante no versículo 9, meus irmãos. Esse homem estava 38 anos enfermo. Ele não andava. Ele deveria estar junto àquele poço há muito tempo. Não sabemos se todo esse período de 38 anos. Deveria ser muito tempo, né? É o que nós imaginamos aqui. Ao ser completamente curado por Jesus, o que você esperava de reação dele? Ele deveria louvar a Deus, ele deveria pular de alegria. Nós vemos outras pessoas sendo curadas por Jesus nos evangelhos e vemos essas reações. Pessoas que se prostram aos pés de Jesus gratas, pessoas que alegria, glorificam a Deus. Mas esse homem obedeceu sim. Mas ele pegou, levantou, pegou o seu leito. O que era o seu leito? Era uma espécie de colchonete ou esteira que poderia ser enrolado. Ele colocava debaixo do braço, era o lugar onde ele deitava, e se ele precisasse carregar, ele enrolava e colocava debaixo do braço. Esse homem não fala uma palavra de gratidão a Jesus. Esse homem não fala uma palavra de louvor a Deus, de glórias a Deus. 38 anos ali. Friamente. Levanta, vira as costas para Jesus e vai embora. Mas você pode pensar o seguinte: mas pastor, esse homem obedeceu a ordem de Jesus? Sim. Mas nós precisamos entender algumas coisas, meus irmãos. O Senhor requer de nós obediência, sim. Mas não uma obediência fria e mecânica, mas uma obediência amorosa, uma obediência alegre. Pastor Stuart Olliott, é um pastor britânico, ele certa vez pregando o texto lá de Gênesis capítulo 5, quando ele disse que Enoque andou com Deus. E ele estava explicando aquele verbo andou no hebraico, e ele explicou o seguinte: imagina que um pai tem 2 filhas. Não sou eu esse pai, porque eu vou explicar o que essas 2 filhas faziam. Imagine um pai que tem 2 filhas. A primeira filha, esse pai diz o seguinte: filha, chegou a hora de você treinar piano. 1 hora você vai para o piano e vai treinar piano. E a filha senta-se no piano e começa a tocar o piano, e ela dedilha aquele piano alegremente, feliz da vida tocando piano. Passam 1h20, ela nem percebe, ela está lá tocando piano. Ela obedeceu? O pai? Obedeceu. Ele vai na segunda filha: filha, agora é a sua vez de tocar piano. É engraçado como o pastor Stuart Olliott ele faz na hora que chega a segunda filha. A segunda filha chega no piano e faz. Começa a martelar o piano. Quando dá 10 minutos, pai, já deu 1 hora? Não, filho, 10 minutos ainda. Martelando o piano. Quando dá 56 minutos, não, pai, 1 hora já. Essa segunda filha obedeceu o pai?
Sim, obedeceu. Mas você percebe a diferença? Você pode obedecer a Deus, só que se o seu coração não for um coração grato, alegre diante do Senhor, do que adianta a sua obediência? Não é uma obediência de coração, não é uma obediência feliz, não é uma obediência confiante. Esse homem, ele obedeceu sim, mas friamente. Seu coração não era regenerado. E o final do versículo 9 nos diz agora: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o médico disse: toma o teu leito e anda. Observe uma coisa, meus irmãos, com certeza aquele homem era conhecido ali de todo mundo. 38 anos paralítico. E quando os judeus, e aqui muito provavelmente eram os líderes, eram os fariseus, quando eles veem aquele homem conhecido andando, eles também não dão glórias a Deus, eles não ficam impressionados. Esse homem foi curado, ele não é aquele que estava lá 38 anos junto ao poço, junto à fonte, agora ele está andando. O legalismo daquelas pessoas fez eles não virem o milagre, mas virem uma suposta desobediência. Assim são muitos legalistas, ficam pescando algum tipo de erro, não veem o milagre na vida das pessoas, não veem a ação de Jesus na vida das pessoas. Algumas pessoas, e às vezes, meus irmãos, algumas pessoas dentro da própria igreja, são pessoas que ficam caçando problema na vida dos outros e não se exultam e não se alegram com a obra de Cristo na vida das outras pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos chorar com os que choram, mas também se alegrar com os que se alegram. Aqueles homens podiam ver aquele homem andando e se alegrar com ele, já que ele não se alegrou, mas que os outros se alegrassem. Virem o milagre, darem glórias a Deus também. Mas tem gente que só arruma picuinha, só arruma problema, só arruma defeito. E a questão aqui, meus irmãos, era a seguinte: aquele dia era sábado, e na palavra de Deus, lá no 4º mandamento, eles deveriam guardar o sábado, nenhuma obra fazer, nenhum trabalho fazer. Aqui os comentaristas, os estudiosos, eles se dividem. Alguns vão dizer que os fariseus, os judeus aqui no caso, estavam certos. Aquele homem não poderia carregar o seu leito, a sua esteira debaixo do braço. Mas outros vão dizer o seguinte, que aquilo era um exagero, que o trabalho proibido no sábado é um trabalho profissional, um trabalho que visa lucro, um trabalho que atrapalhe a sua adoração a Deus. Ou seja, é alguma coisa que você faz e que te impede de ir no culto. Eu fico com essa segunda opção. Porque aquele homem não estava trabalhando. Aquele homem não estava fazendo nenhuma obra. Era um exagero. Era engolir o camelo e coar o mosquito. Ele estava carregando apenas o seu leito. E aquele homem, queridos irmãos, vejam, ele estava diante de pessoas legalistas. Hoje em dia você tem pessoas assim. Você tem religiões assim. Religiões que não somente guardam o sábado, mas religiões que vão dizer, ditas igrejas que vão dizer o seguinte: olha, culto você só pode ir, se você for homem, de terno e gravata. Se você for mulher, só pode ir no culto se for de saia. Olha, você não pode assistir televisão, você não pode doar sangue, você não pode praticar esporte. Isso não é cristianismo, isso é seita. É você pegar picuinhas e colocar como lei, colocar como palavra de Deus. Era o que aqueles homens estavam fazendo. Perguntaram, versículo 12, aqui, ao homem curado: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda
coisa pior. Depois que Jesus curou aquele homem não agradeceu Jesus. Aquele homem ele foi confrontado pelos líderes judeus ali. Por que ele estava carregando o leito no dia de sábado? E aquele homem, ao invés de falar, olha, eu fui curado, não, quem me curou mandou eu fazer isso, a culpa não é minha. Veja, ele foi curado, ele continuou colocando a culpa nos outros. Foi o homem que me curou, a culpa é dele. Está vendo? Se eu não tivesse não tinha tido mesmo, né? Eu estava quieto lá no meu canto, o homem foi lá e me curou. Não é culpa minha. Mas observe uma coisa. Jesus, versículo 14. E se Jesus o encontrou é porque Jesus estava procurando ele. Jesus fala uma coisa muito séria para aquele homem. Jesus ele diz o seguinte: olha que já estás curado. Presta atenção, rapaz. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aquela doença, aquela paralisia, era resultado de um pecado que aquele homem tinha cometido no passado. A gente sabe que nem todas as enfermidades, nem todos os sofrimentos é consequência de pecado. A gente vê isso na vida de Jó, por exemplo. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 9, nós vamos ver isso na vida de um cego. Não foi ele quem pecou, nem os seus pais, um cego de nascença. Mas às vezes, meus irmãos, Deus nos coloca enfermidades na vida da gente por causa do nosso pecado. Tem crente que fica doente porque não se arrepende. Tem ímpio que fica doente porque não se arrepende. E era o caso desse homem, ele tinha ficado doente por causa de um pecado. Jesus então cura aquele homem, chama aquele homem e fala: olha, muda de vida, rapaz. Arrependa-se, não continue em pecado. Quando ele fala não peques mais, não significa que aquele homem ia parar de pecar, ia virar um santo. Mas aqui o tempo verbal na língua grega, a língua original, é de continuidade. Não continue na prática do pecado, não continue levando uma vida de pecado. Arrependa-se dos seus pecados, para que não te suceda coisa pior. E que coisa pior é pior do que uma enfermidade física? O inferno, o lago de fogo e enxofre. Jesus falou o seguinte: olha, você sofreu 38 anos paralítico por causa de um pecado. Arrependa-se dos seus pecados. Senão, você não vai sofrer 38 anos paralítico. Você vai sofrer a eternidade no inferno. E eu vou te falar uma coisa: não existe dor nessa vida que se compare ao inferno. Alguém aqui já teve cálculo renal, pedra nos rins? Eu já tive. Minha irmã tem, minha mãe tem, é de família. Se você já teve pedra nos rins, você sabe que dói muito. Você já teve dor na coluna? Eu tenho. Agora está doendo. Dói muito. Já teve dor no dente? Eu tive. Dói. Uma encravada? Dói. Mas não tem dor nesta vida. Mesmo as dores emocionais, mesmo o luto, não dói tanto quanto o inferno. E Jesus fala assim: arrependa-se, não peques mais, para que não aconteça coisa pior, para que você não vá para o inferno. Esse homem se arrepende? Esse homem escuta Jesus? Não. Versículo 15. O homem retirou-se, disse aos judeus que fora Jesus. Eu descobri. Foi o Nazareno. Ele que me curou. Miserável desse paralítico. Mas ele estava na miséria ainda. Ele não estava mais numa miséria física, mas ele permanecia numa miséria espiritual. Ele queria agradar os homens, ele queria agradar os líderes judeus, ele queria fazer bonito, mas ele não quis agradar ao Senhor. Ele não se arrependeu dos seus pecados, ele não agradeceu pela cura, ele não glorificou a Deus pela cura. O texto termina dizendo que, no versículo 16, os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia estas coisas no sábado.
Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus falou assim: eu trabalho no sábado. É interessante, meus irmãos, que Deus criou o sábado para nós, para o nosso descanso. Deus não descansa no sábado. O texto bíblico diz que Deus ele criou todo o universo em 6 dias e descansou no 7º. O descanso de Deus não é igual ao nosso descanso. O descanso de Deus não é cruzar os braços e ficar dormindo. Mas significa que Deus completou a sua obra. No Antigo Testamento, o Shabá, a palavra descanso, ou cessar, ou interromper, se tornou o nosso 7º dia, o sábado. No 7º dia, no Antigo Testamento, o povo de Israel interrompia o seu trabalho e dedicava esse dia para descanso físico, sim, mas também para adoração a Deus. Quando a gente vai para o que Jesus ressuscita, os crentes do Novo Testamento, os cristãos, eles passam a guardar o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Por isso que a gente se reúne no domingo. E o nome domingo, a palavra domingo em português, vem do latim, que significa dia do Senhor. Senhor em latim é Domini. Então percebam uma coisa, o domingo é para você descansar, sim, e guardar o dia do Senhor, em louvar ao Senhor e cultuar ao Senhor. Mas mesmo no domingo ele continua trabalhando. O guarda de Israel, diz o Salmo 121, ele não dorme e nem dormita. No domingo ele está te guardando. Se você chegou até aqui, porque Jesus guardou você até aqui. E se você chegar em casa são e salvo, porque ele vai te guardar. Ele não dorme, ele não cochila. E perceba uma coisa, tudo aquilo que aconteceu não foi frustrado. Jesus não podia falar assim: olha, fiz tudo por aquele homem e fui frustrado. Ele não me agradeceu, ele não me louvou e ele não se converteu. Só que, observe, todos os planos de Deus, eles não são frustrados. O que aconteceu nessa história toda que tem a ver comigo e com você? Pela vontade de Deus, pela providência de Deus, esse homem pecou. Porque ele pecou, Deus o castigou com uma enfermidade. Na hora certa, Jesus foi lá e curou a enfermidade daquele homem. Porque Jesus curou a enfermidade daquele homem, os judeus ficaram irados contra Jesus. Porque eles ficaram irados contra Jesus, eles mataram Jesus. E porque Jesus foi morto, você foi salvo. Percebe a história toda? Vê o quadro todo pintado? Vê como que essa história tem a ver com a sua vida? Até, meus irmãos, quando pessoas não se convertem, Deus é glorificado. Até quando pessoas não se arrependem, Deus é glorificado. Até quando pessoas não são transformadas, Deus é glorificado. Porque Ele foi glorificado, porque aquele homem entregou Jesus, aqueles judeus passaram a ter mais raiva, mais ira de Jesus. E por causa daquela ira, eles mataram Jesus depois. Você tem vida eterna. Então, observe uma coisa e eu concluo. Nada acontece por acaso. Às vezes a gente olha para algumas coisas na vida da gente e a gente fala: Senhor, mas essa pessoa não se converte. Essa enfermidade não é curada. Essa situação não muda. Não se desespere. O Deus da providência está sob controle. O Deus da providência é o mesmo Deus que escreveu a sua história e a história de todos, a história universal. Nada acontece por acaso. Mesmo aquelas coisas que aparentemente a gente pensa, foi à toa. O que adiantou ser curado esse homem?
O que adiantou eu pregar o evangelho para tal pessoa? Ela não se converteu. Tudo tem o seu propósito, tudo tem a sua razão. E a razão maior de todas é que ele seja glorificado. Jesus, ele foi odiado porque ele se dizia filho de Deus, chamava Deus de Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus então foi glorificado. Então pense nisso. Peça para que Deus cure, sim. Mas acima de tudo, peça que o Senhor seja glorificado. Seja você curado, fique você doente. Peça a conversão de seus entes queridos, sim. Ore a Deus por isso. Prega o evangelho. Mas que Deus seja glorificado, eles se convertendo ou eles não se convertendo. Peça que Deus haja em favor deste país, sim. Mas peça acima de tudo que ele seja glorificado, o país estando numa boa situação ou o país estando numa situação difícil. Acima de tudo, meus irmãos, a nossa oração sempre deve ser a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, queridos.